Marina, do meu paizinho, Edmar Esteves Júnior. E a minha avó, Marina Ladeira Esteves, ela foi uma referência e como o meu pai me costuma dizer, que eu sou a Marininha, porque eu acabo até fisicamente parecendo muito com essa minha avó. Minha avó Marina foi uma mulher muito guerreira, porque perdeu seu marido tão jovem e deixou com 3 filhos, ainda menores de idade. E naquela ocasião, a mulher ser integrada, a mulher ser inclusa no mercado de trabalho, era uma geração totalmente diferente da qual nós vivemos hoje. E uma das razões de meu pai querer trazer a sua família para morar em Niterói foi por causa da minha avó Marina. Foi a maior incentivadora da minha mãe de investir nos meus estudos, de investir em relação na minha criação, para que hoje, realmente, se ela estivesse aqui entre nós, eu tenho certeza, né, que ela teria muito orgulho, porque muitas das minhas decisões foram através das falas de tão positivo que a minha avó me trazia. Num aniversário, ela chegou de manhã cedo com uma cesta de café da manhã para cantar parabéns no meu aniversário. Então minha avó Marina, ela sempre foi uma mulher muito presente. Embora a nossa diferença de idade era tão grande, eu sempre tive um carinho, também me emociono, porque a minha avó, nos meus 15 anos, ela teve um AVC. E desse AVC que ela teve muitas sequelas, foram consequências de sequelas. E eu me lembro que quando eu completei 15 anos, eu passei o dia do meu aniversário no hospital com a minha avózinha. A minha avó ficou 12 anos num leito, na sua casa, mas com todo o amor e carinho que a família pôde proporcionar até o seu falecimento com 104 anos. Eu me lembro que mesmo sem ela conseguir falar, sem ela conseguir muito se expressar, quando eu chegava no quartinho dela, tinha uma foto minha de 15 anos na cabeceira dela. E eu pegava na mãozinha da minha avó e ela apertava forte a minha mão. E ela sabia que eu estava ali. E nesses 12 anos eu estive presente até o falecimento dela. Essa força que essa mulher teve me fez assim ser hoje uma reprodutora de todos os seus ensinamentos e de todas as suas lições de vida. A minha relação com meu pai, embora a nossa diferença de idade seja muito grande, foi uma relação muito de espelho, no sentido de eu ver meu pai sempre como um homem muito trabalhador. Eu me recordo que quando eu acordava, meu pai já não estava mais em casa, meu pai saía às 6 horas da manhã para trabalhar, então sempre foi um homem muito lutador para proporcionar para mim, para minha mãe, sempre o melhor. E a minha relação com ele, sendo o meu maior incentivador de escolher a área do direito, por uma causa que ele tem na justiça até hoje, ele falou: minha filha, eu quero te proporcionar, eu quero te ajudar a te formar em uma advogada e você pegar essa causa, porque ele entrou na justiça, eu tinha 9 anos de idade. E com muito orgulho, com muita satisfação que eu posso afirmar que numa tribuna onde eu estava com os desembargadores, eu consegui por unanimidade o reconhecimento desse processo do meu pai, de uma reintegração numa sociedade, que ele teve a sua assinatura falsificada, através da minha oratória, através da minha defesa, através
da minha OAB, então eu consegui essa vitória. Recentemente nós descobrimos, ainda esse ano, que meu pai, aos seus 80 anos, atualmente está diagnosticado com Alzheimer. E essa notícia, quando eu recebi, foi dura, no sentido de que agora nos resta ter amor, carinho e paciência por uma velhice de mais qualidade de vida. Toda essa minha relação difícil com todos esses episódios me fizeram ser forte, ter amor ao próximo. Cada dia, cada manhã, quando eu acordo, buscar também o melhor para minha família e para o meu filho. Então, a minha história com a família Esteves é uma história também de muita superação, de muita experiência, desde muito jovem. Todos esses momentos que eu passei com a minha base, com a minha família, me fortaleceram para eu ser essa mulher que eu sou hoje, que eu me tornei hoje. O Oliveira veio da minha família materna. E eu tenho muitas boas recordações, pois eu tive o privilégio de conhecer o matriarca da nossa família, que é o meu bisavô, Manuel Oliveira. Veio da roça, mas com muita garra e força, e passou tanto para os seus filhos e para os seus netos, e eu sendo a quarta geração, sendo bisneta, os princípios e a ética e os valores. E o meu bisavô faleceu com 106 anos. E assim, de uma família muito grande, veio minha avó, Adenir de Oliveira Rosa. Minha avózinha, posso recordar de momentos tão importantes dos 10 anos que eu tive o privilégio de ter a minha avó convivendo comigo, com a minha família. O que eu posso recordar era um carinho e uma atenção que ela tinha comigo, muito assim especial. Principalmente quando nós víamos do Rio aos domingos, quando minha mãe me levava na igreja, e depois daquele almoço de família, quando sentávamos depois da igreja para almoçar. E eu me recordo até do cheiro do frango da minha avó. Ela fazia aquele macarronada com frango, e aos domingos eu fazia a mala da minha avó e nós íamos para casa, para Niterói. E com isso eu me recordo que sempre quando chegávamos na casa deles, era o café, era o almoço, e nós sentávamos na mesa, meu avô sempre cantando, e eu tenho essas boas recordações dos meus avós. Um momento assim muito marcante da minha infância foi quando nós descobrimos, eu tinha 10 anos, que a minha avó descobriu, era um câncer no pulmão. Minha avó nunca foi fumante, e com isso minha mãe, muito jovem na época, deixou para que eu fosse cuidada pela Neuza. Neuza é uma pessoa muito importante também na minha família. Minha mãe confiou meus horários da escola, as minhas tarefas em relação aos deveres de casa, porque minha mãe estava no momento de se dedicar à saúde da minha avó. Esse período foi um período muito marcante da minha vida, porque eu vi a dedicação, o carinho, o exemplo que minha mãe me deu, e eu muito jovem. Saía de casa para cuidar da minha avó e levá-la no hospital e fazer o tratamento, e me deixava, mas sabendo que era uma fase, que ela precisava se dedicar naquele momento para sua mãe. E com isso eu tive que criar dentro de mim forças, conseguir estudar sozinha, conseguir ter responsabilidade com 10 anos, eu consegui, tão jovem, criar responsabilidade. Foi ali o primeiro momento difícil, mas que eu consigo hoje entender
o porquê de tão pequena, tão criança ainda, mas conseguir superar essa fase tão difícil. Em 6 meses, minha avó veio a falecer dessa terrível doença e foi um momento muito difícil para nossa família, pois ela era o elo de ligação, de base, né? Mas eu só tenho lembranças maravilhosas da minha avó. Uma pessoa tão humilde e uma pessoa tão rica de conhecimento, de vivência e principalmente de experiências com Deus. E a partir de então, minha mãe, quando ela perdeu minha avó tão jovem, ela criou forças interior e buscou em Deus o conforto e o consolo para conseguir seguindo a vida e me criar, porque tinha muito auxílio da minha avó na minha criação. E foi aí que a minha mãe se firmou em uma comunidade cristã e foi quando eu, aos meus 11 anos de idade, eu e minha mãe nos batizamos. Nós conseguimos, através da fé, o consolo necessário para conseguirmos continuar acreditando e continuar seguindo todas as instruções, né, os conhecimentos em relação à minha avó. Minha avó, Adeni, e meu avô Hernandes tiveram 5 filhos. Desses 5 filhos veio a minha mãe, Denise de Oliveira Rosa. Minha mãe casou muito cedo com meu pai, dessa relação como eles se conheceram, e são 35 anos dessa união. E minha mãe sempre falou que o sonho dela desde criança era constituir uma família e ter uma filha. Era uma menina, o sonho dela. E ela sempre falava assim pra mim: filha, o seu pai, quando nós descobrimos que era uma menina, ele falou que estava me dando uma boneca de verdade para criar. Então, como minha mãe casou muito jovem, ela não conseguiu finalizar a parte dos estudos. Quando eu estava ainda no colégio, que minha mãe se formou em pedagoga, fez as suas especializações em parte da educação infantil, porque quando ela casou, ela preferiu realmente se dedicar em tempo integral no meu crescimento, na minha criação. Então, assim, eu me recordo dessa família Oliveira, família tão grande, desses 5 irmãos. Eu tenho uma boa recordação em relação à minha tia também, uma mulher muito presente na minha vida. Eu só tenho boas recordações dela. E minha tia tinha 2 filhos, que é a Viviane, a Finha, e o meu primo Bruno. Nós crescemos juntos. Nós íamos para Teresópolis, íamos também juntos para a casa da família da minha mãe. Então, assim, quantas viagens nós fizemos juntos e crescemos juntos. Mas meu primo, quando completou 20 anos, ele desapareceu, pois ele começou a usar drogas. E nós não tínhamos uma percepção o quanto ele estava envolvido nessa parte com as drogas. E assim, foi um momento muito marcante da nossa vida, porque 2 anos depois que nós perdemos a minha tia Ney, veio o desaparecimento do meu primo. Então, assim, tira dor, ainda tão jovem, de perder pessoas tão importantes na minha infância, como a minha avó, depois, posteriormente, com a mesma doença, a minha tia, e depois de 2 anos, o desaparecimento do meu primo por causa do uso das drogas. Nós, que sentimos essa dor da família, quando nós perdemos um ente querido, é uma causa que agarramos com força, porque quando existe o amor entre a família, quando existe a união, é tempo ainda de acreditar que essa família pode se reconstruir.
E o último momento que eu tive com ele foi na minha formatura de Direito. E ali nós tiramos uma foto e é a última recordação que eu tenho com ele. Então sentir a dor da perda de uma pessoa tão querida e tão próxima me emociona, porque eu imagino uma família que tem o seu filho desaparecido. Então é uma causa que precisa de atenção, é uma causa que precisa de um olhar. Porque quando você sente essa dor, quando você tem essa experiência real dentro da sua casa, você consegue entender a dor do seu próximo. Mas de todos esses relatos difíceis, me fizeram crescer, amadurecer e principalmente buscar esse consolo na minha fé, em Deus, e com isso ver que eu posso sim ser um canal e ter a experiência para contar para o meu próximo que eu passei por esse momento difícil, mas consegui superar e pegar as boas lembranças com essas pessoas tão queridas na minha vida. Mães, pais de família, empreendedores, empresários, todos vocês, de alguma forma, eu acredito que tenham passado uma experiência como essa. Então só quem sente na pele, só quem vivencia a dificuldade e a superação é que consegue, mesmo diante de um cenário totalmente difícil, mas de se posicionar e ter a coragem, de ter a força, de ter a ousadia de vir e fazer a diferença. Só depende de você para mudar.